Olá, pessoal! Essa será a nossa primeira aula de cinemática. Nessa primeira videoaula, falaremos sobre todo o conteúdo que será abordado. Começaremos por cinemática da partícula no plano. Em seguida, falaremos de cinemática da partícula no espaço. Após isso, falaremos sobre translação e rotação pura, movimento plano geral e, por fim, eixos girantes. Bom, então vamos dar início ao nosso primeiro conteúdo. O primeiro conteúdo que abordaremos será a cinemática da partícula no plano. Dentro desse tópico, nós estudaremos hoje as coordenadas cartesianas. Imagine que a gente tem um corpo se movendo em uma trajetória qualquer e nós queremos equacionar esse movimento para estudá-lo. Uma maneira possível para fazer isso é utilizando as coordenadas cartesianas, que elas são definidas por um sistema ortogonal de referência, que a gente vai chamar de sistema XY, e nesse caso é um sistema inercial. Por quê? Porque os vetores que definem os nossos eixos, eles são constantes ao longo do tempo. Ou seja, o vetor I, que representa o x, e o vetor j, que representa o y, vão ser sempre constantes, não alteram nem módulo nem direção. Aqui em vermelho nós temos a trajetória do nosso corpo e um ponto P, que é onde o nosso corpo se encontra. Observe que para esse ponto em específico e outro qualquer ponto, nós podemos definir um vetor posição R, um ângulo que esse vetor forma com o nosso eixo x, uma coordenada x e uma coordenada y desse ponto. Então, a partir desses dados, a gente quer caracterizar o nosso movimento. Ou seja, tanto o vetor posição, quanto o vetor velocidade, quanto o vetor aceleração vão depender desses dois vetores unitários, o I na direção x e o j na direção y. Fazendo a análise, chegamos a esse resultado, que o nosso vetor posição R é esse valor x vezes o vetor unitário I, mais esse valor y vezes o unitário j. Para a velocidade também temos algo análogo. A nossa velocidade fica sendo a componente horizontal vezes o vetor I, que aqui a gente chamou de x barra, pois é a derivada em relação ao tempo da posição x do nosso corpo, mais y ponto, que é a derivada da posição y em relação ao tempo, vezes o vetor unitário da direção yj. E para a aceleração, da mesma forma que a velocidade, temos que a aceleração é x dois pontos, ou seja, a derivada segunda da posição em relação ao tempo na direção x, vezes o vetor unitário i, mais y dois pontos, que é a derivada segunda da posição y, em relação ao tempo, vezes o vetor j. Tudo bem, então aqui a gente já aprendeu que no nosso sistema cartesiano, a nossa posição e velocidade e aceleração seguem essa forma. Então nos falta definir quais serão esses coeficientes. Em relação à posição, nós temos essa regra, que a posição x vai ser igual ao seu vetor posição vezes o cosseno de θ, ou seja, a projeção do vetor R no eixo x. O mesmo é válido para o eixo y, que o seu coeficiente y, que está multiplicando j, vai ser igual ao R vezes o seno de θ. A próxima coisa que a gente tem que determinar são os coeficientes da velocidade. E para fazer isso, a gente vai derivar o nosso vetor posição, que é esse R. Então, ficaremos com uma derivada na componente i e uma derivada na direção j, que vai nos resultar nisso. X ponto é igual a Vx, que é igual a dx dt, ou seja, a derivada disso em relação ao tempo. Só que aqui nós temos que nos atentar, pois tanto esse R quanto esse θ, eles variam em função do tempo, ou seja, que temos uma regra do produto. Então ficamos com R ponto cosseno θ mais R a derivada de cosseno θ. Só que como θ é uma função do tempo, temos que utilizar a regra da cadeia. Então a derivada do cosseno é menos seno e a derivada de θ é simplesmente θ ponto, também conhecido como velocidade angular. Para a componente em y, utilizamos a mesma ideia. Y ponto é igual a Vy, que é igual a derivada de y em relação ao tempo, a derivada desse de baixo. Então ficamos com R ponto seno θ mais R θ ponto cosseno θ. Então,
Para terminarmos a análise do nosso movimento, só nos resta a aceleração. E como a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, só basta derivar esses dois termos e chegaremos na expressão. Aplicando tanto a regra do produto quanto da cadeia, chegamos a essas duas expressões, que nos dão a componente em x da aceleração do nosso corpo e a componente em y da aceleração do corpo. Temos que a aceleração na direção x é r dois pontos cosseno θ menos r θ ponto seno θ menos r ponto θ ponto seno θ menos r θ dois pontos seno θ menos r θ ponto ao quadrado cosseno θ. No y também temos outras expressões. É uma expressão grande, porém ela quase sempre é dada. Para terminarmos essa aula, gostaria de fazer apenas uma consideração, que nas coordenadas cartesianas, para nós descrevermos o movimento, nós precisamos conhecer, para o caso da posição, a posição e o ângulo formado. Para o caso da velocidade, precisamos conhecer tanto a variação do r, que é o r ponto, tanto o r quanto θ, quanto θ ponto. E para as acelerações, precisamos conhecer r, r ponto e r dois pontos, θ, θ ponto e θ dois pontos. Ou seja, tendo todos esses dados, nós podemos escrever completamente o movimento no nosso eixo XY inercial. E assim chegamos ao final da nossa primeira videoaula, que serviu para apresentar essas fórmulas para vocês e dar o primeiro raciocínio de como podemos escrever o movimento. Em nossa próxima videoaula, iremos fazer um exercício de aplicação. Então, muito obrigado por terem assistido ao vídeo.